Glória a Deus. Nós vamos ouvir o testemunho nesta noite do Dr. André. Ele estará compartilhando com os irmãos, pois Deus colocou este culto no coração do servo do Senhor para testemunhar do que Deus fez. Amém. Glória a Deus. Deus, Ele é lindo. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é santo. Aqui em Eclesiastes, no capítulo 11, aonde nosso pastor leu, é uma palavra que nos traz uma grande reflexão. Hoje é um culto de gratidão, um culto de reflexão e gratidão a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito. O sábio Salomão, quando ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O versículo 4 nos diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Lançar o pão aqui fala de sementes, é de plantação. Deus, através do sábio Salomão, o homem considerado mais sábio, ele nos ensina que nós temos que lançar pão, lançar semente. É você plantar o bem, é fazer o bem, é abençoar mesmo. Não é para reter não, é para abençoar. Deus, Ele quer isso. Se você tem, reparta com quem não tem. E quem observa o vento nunca semeará. Não é para a gente ficar parado, olhar as coisas acontecerem sem a gente dar nenhum passo. Deus, eu sempre digo, Deus deu a cada pessoa 2 mãos para trabalhar. Deus deu 2 pés para correr atrás, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o meu testemunho, sempre eu começo pelo meu nascimento. Pode soltar o som musical, baixinho, baixinho. No ano de 1984, minha mãe, muito jovem, bonita, vaidosa, pensando só no mundo, foi embora da casa dos pais no sítio, aqui em Areal. Família humilde, família carente, família de agricultores. Minha mãe, ela vai para Maceió e lá ela vai trabalhar, vai curtir a vida dela também, como jovem, bonitona. Mas no decorrer desse tempo, ela se envolve com muitas coisas mundanas, coisas supérfluas. E ela conhece um homem chamado Praxedes. E ela se relaciona com ele. E após esse relacionamento, ela fica grávida. E ela vai procurar ele para assumir a paternidade. Quando minha mãe chega até ele e diz: Praxedes, eu estou grávida de você. E eu preciso que você assuma a paternidade. Eu estou longe dos pais, longe de casa.
longe de minha família. Eu só tenho aqui você. E ele simplesmente diz para minha mãe o seguinte: socorro, eu não posso assumir essa paternidade. Mas como vai ser, Praxedes? Se eu chegar na casa dos meus pais com você, dizendo isso, daí ele diz: não posso assumir. E o que irei fazer? Minha mãe longe, grávida, sem o apoio agora do pai. Então, Praxedes, eles diz que eu vou sugerir algo para você. Eu não posso assumir essa criança. Você vá na farmácia, compre remédios abortivos e tome remédios. Daí ela vai na farmácia, compra remédios abortivos e ela toma essa medicação. E ela tenta me abortar. Daí ela enjoa, passa mal, não quer mais, decide não tomar mais nenhum medicamento e decide ter a gravidez. Situação difícil, longe de casa, pouco apoio. Segundo ela falava, trabalhava numa casa de famílias, trabalhava tipo numa pensão, e nessa pensão não podia ficar mulher grávida. E ela tentou esconder essa gravidez até o 7º, 8º, 9º mês, não tinha como mais esconder. Então ela diz: eu estou grávida. E o homem diz: você não pode mais ficar aqui. Daí ela decide então, após a gravidez, me registrar só no nome dela e me traz de volta aqui para Areial, para a casa dos pais dela. Ela retorna comigo no colo. Daí ela vai para o sítio, arruma algumas pessoas para ajudar. Já tinha passado mais de 2 anos sem ver a mãe, sem ver o pai, longe de casa. Naquele tempo não tinha nem celular. E ela me traz, já nascido. Eu nasci no ano de 1985, no dia 29 de outubro. E quando ela chega logo chorando. E os meus avós, percebem: quem é esse menino? E ela diz: pai, é meu. Sim, seu? Você está indo para onde com esse menino? Ela diz: pai, eu vim trazer ele para aqui porque o pai dele não quer assumir. E não tem condições de eu criar esse menino sozinha. Então, meu avô diz: olha, Socorro, infelizmente eu não posso criar esse menino. Porque você vê a nossa condição, somos agricultores, situação difícil. Eu já trabalho eu trabalho um dia para ganhar 1 litro de leite. Tem muitos filhos, nem a aposentadoria até difícil nesse tempo. Daí ela diz: pai, é só por 15 dias. Depois eu venho buscar esse menino. Eu vou trabalhar em Campina Grande, vou arrumar uma pessoa para cuidar. Daí meu avô não quer e diz que não aceita. Mas minha avó, ela chega para meu avô e diz: vamos ficar com esse menino, porque se ela levar ele, talvez a gente não veja mais. Ele diz: meu avô, então fique. E então eu fico no sítio, morando no sítio, zona rural. E passa 15 dias, 1 mês, termino morando com meus avós. Sou criado com eles ali no sítio. E passando os tempos, crescendo, estudando, situação humilde, sem roupas, poucas roupas, situação difícil, situação de pobre, você sabe como eu quero dizer. E com os 14, 15 anos, meu avô, ele falece. Minha avó, então, ela decide vir para a zona urbana por questão de segurança. E a gente sai da zona rural e vem morar aqui na zona urbana. Daí toda a minha família católica,
E eu fui criado na tradição também. E eu costumava ser muito curioso. Eu sempre fui um pesquisador. Gracinha está ali, né, de prova, que eu sempre gosto de perguntar, de saber as coisas. E eu queria saber a Bíblia, a vontade de Deus, sobre o céu, sobre o inferno. Eu queria... A gente vai para onde quando morrer? Qual o sentido da vida? Eu tinha muitas indagações e eu queria saber as respostas. E eu pesquisava, perguntava a muitas pessoas. Daí, eu conheci um grande amigo chamado Dori Edício. Dorim, muito conhecido como Dorim, filho de Inácio de Jovem. E Deus usou este jovem para pregar para mim. E eu lembro perfeitamente quando Dorim, ele falava sobre o Apocalipse. Dorim, quem era Dorim? Dorim era um rapaz muito inteligente da palavra. Ele estudava muito. A Bíblia de Dorinho era toda pintada. Quando eu chegava na casa de Dorim, Dorim estava sentado lendo a Bíblia. E toda marcadinho. Eu achava lindo aquele Dorim, sabe? Lendo a palavra do Senhor. E daí Dorim dizia: André, olha, só existe o céu e o inferno. André, o Apocalipse está escrito que aqueles que não se converter, aqueles que não se arrepender, os mentirosos, os idólatras, os homicidas, não herdarão o reino de Deus. Aí eu indagava: mas Dorinho, como é esse negócio aí? Me explique melhor. Eu não entendo bem. O pessoal fala, os crentes, muitas das vezes falam mal de Maria. Eu não entendo. Me explica aí na palavra. Aí ele me explicava: André, olhe, nós não adoramos Maria, a mãe de Jesus. Nós respeitamos ela, claro. Nós temos consideração. Mas nós sabemos que salvar é só Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus Cristo. Maria, ela foi salva, ela está santa no paraíso, aguardando a ressurreição. Mas ela não tem poder para curar. Ela não tem poder para salvar. O único que pode fazer isso é o Senhor Jesus Cristo. Aí ele me mostrava os versículos, eu ia pesquisar também. Ele me deu um Novo Testamento. E eu comecei a sentir curiosidade pela palavra do Senhor. Daí também ele falava sobre os dízimos. Eu dizia: como é? Me explica aí sobre os dízimos. Ele dizia: André, o dízimo é a 10ª parte que nós temos que dar a Deus. O dízimo é de tudo. O dízimo não é só dinheiro, não. É o nosso tempo. Quanto tempo eu e você dá para Deus? O dízimo é do Senhor, é sagrado. Se você ganha e não dá o dízimo, não tira o dízimo do seu tempo, o dízimo para o Senhor, você não está certo. Ele me explicava, mostrava lá em Malaquias os versículos, eu achava lindo, eu ia pesquisar também. Tudo que ele falava eu ia pesquisar. Daí ele me falava muitas e muitas dúvidas. Ele dizia: olha, o céu é uma cidade de ouro. O céu é lindo. As pessoas que vão para lá, André, são os crentes, aqueles que creem na palavra, que são remidos, santos. Não vai ser todos. Tu tá vendo, André, a igreja cheia de gente, mas daqueles meios, Deus vai tirar só os deles. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrará no reino. Nem todos os crentes, André, vão para o céu, não. Eu ia pesquisar na palavra do Senhor. E eu achava coerência naquilo que Dorim me falava. Daí Dorim me apresentou uma pregação de Gilmar Santos, que quem quiser pode acessar o YouTube que tem. Na pregação de Gilmar Santos, ele diz lá: pessoas que vão para o inferno, pessoas que não vão para o céu. O inferno é real. Pessoas às vezes falam do inferno, pastor, e tem maior espanto, tem maior medo. Mas nós temos que falar que existe o céu, mas existe o inferno. Nós não podemos mentir nem enganar, não.
A palavra do Senhor é clara e ela diz: Jesus Cristo, ele pregou muito sobre o inferno, porque quem vai para lá? Caluniadores, homicidas, mentirosos, aquele que difama o seu irmão, aquele que mente, aquele que rouba, os fornicadores. Tem uma lista lá em Apocalipse 21:8. Leia lá em Apocalipse, que você vai ver as pessoas que não entrarão no reino. Então hoje, pela graça de Deus, Deus usou aquele jovem, e eu fui salvo pela pregação de Dorim. Louvado seja o nome do Senhor. Um detalhe: Dorim, ele estava afastado da igreja, mas pregou para mim. Mesmo afastado, Dorim lia a Bíblia. Mesmo sem ir para a igreja, Dorim pesquisava. E eu peguei amizade com ele. Irmãos, pega amizade com quem entende a palavra. Pega amizade com aqueles que realmente você sabe que eles têm conhecimento da Bíblia, que ele tem o conhecimento genuíno. Se você se juntar com pessoas que vai te edificar, você vai crescer. Se você se juntar com pessoas que têm palavra, que tem autoridade de Deus, você vai para frente. Glória a Deus. E eu peguei amizade com pessoas assim, irmãos. Pessoas de monte, pessoas de oração. Eu não peguei amizade com qualquer pessoa, não. Eu peguei amizade com pessoas de Deus. Sabe por quê? Se eu não, com 14, 15 anos, não tivesse conhecido a palavra, talvez eu tenha seguido o caminho de minha mãe. E sabe quem era minha mãe? Quem é aqui que conhecia Socorro de Maribono? Minha mãe. Minha mãe era uma mulher que era alcoólatra. Minha mãe não conhecia Jesus. Minha mãe era daquela que ela trancava a rua e pegava uma briga. Ai daquela que falasse com ela. Mas isso não era de Deus na vida de minha mãe. Eu fui estudar comportamento, pastor. Eu dizia: por que minha mãe é assim? Minha mãe não me trata bem, minha mãe me humilhava. Muitas das vezes eu chegava em Lagoa Seca, minha mãe jogava minha bolsa no chão. Eu digo isso, irmão, porque eu não estou mentindo, não. Eu falo aqui a verdade. Mas eu quero dizer que isso, que minha mãe era desse jeito, não era porque simplesmente era dela, mas existia uma opressão maligna, existia traumas na vida de minha mãe. Porque minha mãe, isso é lamentável falar, mas eu vou dizer, minha mãe ela foi abusada sexualmente. E isso causou traumas na vida de minha mãe. Isso trouxe muito constrangimento. E eu não sabia disso. Eu não sabia. Depois de muito tempo, eu soube disso pela minha irmã que falou essa história. E depois eu fui ver que traumas, ela prejudica comportamentos. Muitas das vezes você vê uma pessoa que ela tem um temperamento forte. Muitas das vezes ela quer matar o outro com a palavra. Mas estude a vida dela passada, estude o comportamento que você vai entender. Que muitas das vezes não é... Claro que a pessoa dá lugar. Com certeza, eu sei que existe a opressão maligna. Mas também eu quero dizer que minha mãe foi liberta. Minha mãe, Jesus chamou ela. Deus teve um encontro, irmãos. Deus colocou minha mãe e ela assim, ó. Deus disse assim: vou eu tratar com você. Minha mãe foi acometida de um câncer de mama. E não foi fácil. Foi 2 anos lutando contra o câncer. E eu estava presente na vida de minha mãe. E estava estudando, fazendo faculdade. Era uma correria grande, era um sofrimento grande. Porque um dia eu estava com minha esposa. Outro dia eu estava com minha mãe, ajudando ela. Outro dia eu estava em Cubati, ajudando meu tio. Voltando, irmãos. Eu até adiantei alguma coisa do testemunho, mas voltando. Quando Dori Edício, conhecido como Dorim, pregou essa aí, mostrou a pregação de Gilmar Santos, falando sobre a realidade do inferno, falando sobre o céu, sobre a verdade bíblica. Eu decidi ir para a igreja Assembleia de Deus no ano de 2001,
no dia 1º de abril. Na época, pastor Carlos Gonzaga, ele era o pastor. E o pastor Carlos fez o apelo. Eu tinha um coração muito duro para Jesus. Eu não era fácil também se converter, não. Eu lembro que minha avó colocava pregações na rádio evangélico. Eu não gostava de crente. Eu não queria ser crente, não. Eu desligava o rádio. Eu não queria ser crente. Eu queria permanecer católico, nas tradições. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. E daí, no segundo culto que eu fui para a Assembleia, foi aonde eu me converti. Foi aonde fez o apelo. O pastor Carlos Gonzaga fez o apelo, disse: nessa noite, se entregue, jovem, ao Senhor. Nossa vida aqui é passageira. A qualquer momento nós podemos morrer, partir. Nós não temos morada eterna aqui, não. Então se decida hoje. Você quer se converter, se converta hoje. Você quer entregar sua vida para Jesus, você se converta agora. Não deixe para amanhã. Pessoas dizem: mas amanhã pode ser tarde demais. Se você não se decidir hoje, talvez hoje seja o último dia que Deus dá esta oportunidade. E hoje é um encontro que Deus marcou. Tudo isso aqui foi feito por você e para você conhecer Jesus. Jesus não fez isso aqui à toa, não. Jesus, Ele sabe se direcionar a palavra. Jesus, Ele sabe quem está precisando aqui. Por isso que Jesus, Ele marcou tudo isso. Teve pessoas que falaram para mim: mas André, doutor André, ou seja, tem pessoas que têm intimidade e falam: André, tu gastaste dinheiro do teu bolso, rapaz, para tu fazer festa para os outros, deixa de ser besta. Eu disse: não, eu fiz aquilo que Deus mandou eu fazer. Dinheiro não me compra. Eu não quero saber de dinheiro. Dinheiro para mim é mesmo que não vale nada. Tá certo? Eu quero as almas para Deus. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Deus disse: faça o culto e chame a areal toda. Até o padre da cidade eu chamei. Deixei o convite na mão dele. Eu fiz aquilo que Deus determinou e não importa quem ouviu ou quem deixou de ouvir. Eu estou aqui para fazer aquilo que Deus determina. E para a honra e glória de Deus, eu assisti muitos testemunhos, muitos CD que Dorim tinha de pregação, de louvores. Eu fui assistindo e fui me edificando. Eu comecei a ler a Bíblia, li o livro de Gênesis, li o livro de Apocalipse, fui lendo e fui vendo que as verdades que Deus determina está na palavra do Senhor e é verídico. Jesus Cristo, Ele teve toda uma trajetória. Jesus Cristo, Ele veio ao mundo e Jesus Cristo, Ele sofreu. Os historiadores falam, Flávio Joséfo e outros historiadores, que Jesus, Ele sofreu 39 chibatadas. Em cada chibatada, ponta ali, havia um chifre de carneiro. À medida que ia dando uma chicotada, vinha um bolo, pastor. Arrancava ali do corpo de Jesus dilacerado. Foram 39 chibatadas que Jesus sofreu. Tudo isso por amor a mim e a você. E não parou nisso o sofrimento de Cristo. Colocaram uma coroa de espinho e esses espinhos, eles entraram, eles cravaram e o sangue jorrou. Foi sofrimento, querido. Fizeram uma cruz e a cruz não era para Jesus. A cruz era para Barrabás. E Barrabás era um homem de grande estatura. E Jesus, ele não tinha a estatura de Barrabás. Pegaram Jesus nessa cruz. Abriram os braços o máximo que puderam. E os braços de Jesus se deslocou, o ombro. Colocaram Jesus numa
juntaram os pés de Jesus. Eles não tinham costume, os judeus, de fazer isso, e pregaram ali um prego nos pés de Jesus. Quando fizeram a crucificação do mestre, que levantaram a cruz, irmã Lúcia, que no momento que os soldados, eles levantam a cruz e que o corpo de Jesus vai para a frente, ali jorra sangue, é dor, é sofrimento. Uns disseram: tu não és Cristo? Tu não salvaste os outros? E ele na cruz. Estava Jesus no meio, um ladrão do outro lado e o outro salteador também do outro lado. E um fala essa história: salvasse a tantos e nos salva a ti mesmo, desce dessa cruz, tu não és o Cristo. O outro que está do outro lado diz o quê? Rapaz, esse aí nenhum mal fez, ele é justo. Jesus fala: meu amigo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mesmo na cruz, mesmo em dor, mesmo em sofrimento, tem um momento que Jesus, ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, vamos aprender com o nosso mestre. Temos muito que aprender com Jesus Cristo, as pisadas, os passos dele, a humildade. Hoje, nós estamos aqui para falar do amor de Cristo, para falar que Cristo, ele salva aquele que se arrepende. Tudo isso que Jesus sofreu, tudo isso que Jesus fez, foi por amor, pela minha vida, pela sua vida. Sua mãe, por melhor que ela seja, ela não morreu por você. Seu pai, por melhor que ele seja, ele não morreu por você. Seu esposo, por melhor que ele seja, ele não morreu por você. Seu filho, que você tanto ama, mas ele não morreu por você. Mas Jesus Cristo, ele morreu por mim e por você. Ele decidiu isto por amor, tudo por amor. Isso é lindo, irmãos. E então, quando eu estou firme, daí eu vou seguindo a Cristo, me converto na Assembleia de Deus e começa a minha trajetória. Lembro Gracinha e dentre outros que estão aqui, que a gente era da mocidade, e eu era um jovem pastor, que eu sempre comecei a buscar a palavra. Eu tinha muita fome. Até hoje o pastor Carlos, até um dia desse, ele falou: André, tu era muito curioso, tu perguntava muito, e eu tinha sede, eu queria buscar aquele novo convertido. Eu chamava aqui muitos irmãos para fazer vigília. Irmã Yara, eu chegava na casa, sabe o que é que eu fazia? Sim, está aqui de prova. Eu ia lá na casa de Sim, Dori Edson, que Dorim era irmão de Sim, que está aqui. E eu dizia: Dorim, Sim, Dori Edson, que a gente chama de Sim, vamos orar, vamos buscar a Deus. E eu chamava ele e chamava outros. Eu acordava de madrugada para chamar ele, para a gente ir na casa de outra pessoa, para a gente orar. A gente fazia matutinos, orações. A gente ia para o monte, orando, buscando a Deus. Fazia campanha de jejum. Meu amigo Ângelo, eu não sei se Ângelo está aqui, amém, mas Ângelo, eu lembro, tem muitas histórias que Deus me faz, né, lembrar. Eu tinha uma festividade na Assembleia de Deus e eu disse assim: Ângelo, vamos buscar Jesus, Ângelo. Vamos orar. Ângelo, olha, vamos buscar por batismo com o Espírito Santo, Ângelo. Eu estou com vontade, eu quero ser batizado, eu quero falar em línguas, eu quero ser usado, eu acho bonito, isso aí eu quero também. Ângelo disse: vamos orar, vamos jejuar. E a gente fizemos uma semana, eu e Ângelo,
jejum e oração. Eu dizia: Ângelo, eu vou jejuar e orar por você, e você vai orar e jejuar por mim. Todo dia nós ia para a Assembleia de Deus de 12 horas, de 11 para 12 horas, para fazer esse propósito antes da festa, porque quando chegasse a festa, a gente na festividade queria ser batizado com o Espírito Santo. Oh, que bênção, irmãos, oh, que momento bom. E na festa da mocidade, Jesus batizou Ângelo com o Espírito Santo e com fogo. Isso é lindo, irmãos. Olhe, quem busca Deus tem uma vida de vitória. Você passa prova, necessidade, sim, mas Jesus, ele manda bênçãos sem medidas. Louvado seja o nome do Senhor. Daí, irmãos, eu considero que, como eu fui para Jesus logo, e eu não fui seguir caminhos de minha mãe ou de alguém, a palavra de Deus foi quem me fez o sucesso. Eu guardei a palavra. O salmista diz assim: guardei a tua palavra para eu não pecar contra ti. Sobre todas as coisas, guarde a palavra de Deus no seu coração e na sua mente, porque quando o diabo vier com conversinha pro seu lado, você diz: cai por terra, Satanás, porque eu tenho a palavra, eu conheço a verdade, eu conheço os princípios. Você não me engana, porque você conhece a palavra. A palavra, você tem que conhecer a palavra, não somente conhecer, mas viver a palavra, porque quando a gente conhece, a gente tenta viver, e vivendo a palavra nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa festividade aqui eu dizia assim: Senhor, talvez eu não vá conseguir tudo, Senhor, mas o que eu puder fazer, Senhor, eu vou fazer para abençoar todo esse povo, Jesus. Me ajuda. E eu comecei a orar e jejuar. Orei e jejuei. E pedi a Deus, pedi a alguns irmãos também para orar e jejuar. Eu disse: não é fácil um trabalho desse, né? Nós sabemos que é muito investida. Satanás não queria que você estivesse aqui, não. Satanás queria que você não viesse. Porque a partir do momento que a gente escuta a palavra de Deus, Satanás sabe que você ouvindo a palavra de Deus, você vai ser salvo. Se você escutar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, você vai ser salvo. E Satanás, o desejo dele é que você tranque os ouvidos. Mas louva a Deus porque você veio. E você que está aqui, você está conhecendo e você está vendo a verdade. Estou aqui para falar da palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Está escrito na palavra do Senhor, é conhecendo. Não tem como se libertar se não conhecer. E conhecereis a verdade. A verdade é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E daí, irmãos, vai seguindo minha trajetória de vida, servindo a Deus, louvando na igreja Assembleia de Deus. Porém, chega um momento na minha vida, eu com uns 15, 16, 17 anos aproximadamente, em 2005, eu considero, pastor Júlio e os demais que estão aqui presentes, que muitas das vezes nós somos crentes, ímos para a igreja, dobramos até o joelho, damos a paz do Senhor para os irmãos, mas muitas das vezes nós estamos frios na fé. Muitas das vezes nós não estamos como Deus quer. E isso aconteceu comigo. Chega um momento de frieza espiritual. Chega um momento que eu não estava mais aquele André fervoroso, aquele André que lia a palavra muito, que jejuava, que buscava a Deus, que buscava as almas. Sabe o que é que eu fazia, irmãos? Aqui muita gente é de prova. Eu buscava o povo lá nos bar para levar para a igreja. Eu saía evangelizando, ia para os cultos no sítio. Eu tinha sede, eu queria o povo na igreja. E daí, isso aí foi aos poucos se esfriando. Mas pela misericórdia de Deus eu não cheguei a ter uma queda, a ter uma fraqueza a ponto, né, de cair de verdade.
Jesus teve misericórdia, compaixão da minha alma, da minha vida, e me ajudou, né, nos momentos difíceis, de solidão, de tristeza. Passei momentos de tristezas, passei momentos que ficou só eu e Jesus. E Jesus dizia assim: todos te abandonaram, está sozinho aí, mas eu estou contigo. Por um tempo tua família não te entende, mas eu te entendo. Vou eu te abençoar, vou eu te fazer prosperar. Somente continue na minha presença, porque todos vão ver o grande milagre que eu irei fazer na sua vida. E Deus usava pastores para mim, Deus usava muitos irmãos, chegavam para mim e dizia: tu vai ser um pregador da palavra de Deus. Eu já tive várias profecias que eu ia ser pastor. Não que eu peça e nem eu queira, eu não vou correr atrás. Eu sei que pastor é um dom muito espinhoso, não é fácil ser pastor. E jamais eu quero me titular de pastor sem eu mesmo. Mas eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Seja feita sempre. Se Ele quiser que eu seja, amém. Se Ele não quiser, também amém. Mas estamos para fazer a vontade do Mestre. Daí, irmãos, nesse tempo de frieza, quem está aqui pastoreando na igreja Assembleia de Deus é o pastor Joel Lacerda e a irmã Elivânia Lacerda. Creio aqui que muitos conhecem. E o pastor Joel e a irmã Elivânia sempre foram um casal de oração, Bíblia, palavra. Pastor Joel é homem de Deus. Pastor Joel e a irmã Elivânia me adotaram como filho na oração, não me abandonaram. Pastor Joel convocou toda a igreja e disse: irmãos, vamos orar. É um relógio de 24 horas de oração ele fez. E na oração dessas 24 horas, muitos aqui lembram. Eu creio que o pastor Carlos, muitos aqui estão aqui, ia para esse relógio. E uma turma saía outra, mas oração, oração. A igreja começou a orar nesse tempo. E aí, irmã Lúcia, Deus, eu fui atrás de um emprego. E eu era um jovem que vivia na casa de minha avó, comendo do que minha avó colocava. Não tinha parado praticamente os estudos e fiquei paradão, buscando a Deus, louvando e tal. E eu meditava nisso, eu dizia: Senhor, eu quero um trabalho, eu quero um emprego, eu não quero depender de minha avó. A Bíblia diz: do suor do seu rosto comerás o teu pão. E eu quero ser digno de trabalhar. Mas escute essa, como é interessante. Eu fui procurar emprego, deixei currículo, muitos currículos, procurando emprego. Mal comia, a comida estava na mesa, deixava a comida, minha avó dizia: coma a comida. Não, vou atrás de emprego. Saía pedindo carona. Não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. Ficava ali na igreja católica, muitos aqui já via, pedia carona e ia pela fé. Eu era determinado. Eu sempre fui determinado de fé, sabe? Eu dizia, tinha hora que eu estava aqui sozinho, aqui, eu disse: Senhor, manda uma carona. Passava um carro e me levava. E eu ia para Campina Grande, para todo canto. E quando eu cheguei em Campina Grande, Deus usa umas pessoas também aqui em Areal. E um dos que Deus usou dizia para mim assim: olhe, não vá atrás de emprego. Deus, Ele não quer que você vá atrás de emprego no momento. E Deus usou 3 pessoas para dizer essa mesma coisa para mim, que eu não fosse atrás de emprego no momento. Mas sabe o que foi que eu fiz? Crente teimoso. Eu fui atrás de emprego. Eu fui. E Deus permitiu uma porta. Porque Deus, Ele é assim, ó. Deus, Ele, se você insiste, Deus às vezes não quer algo de nós, mas de tanta insistência, Deus pega e permite. Lá na frente você quebra a cara.
Deus diz assim: olha, eu não queria isso para você não. Eu não quero esse casamento não. Eu não quero que você fique com essa pessoa não. Mas eu quero. Quebra a cara. Deus, por misericórdia, Deus permitiu essa porta, mesmo não sendo. Mas eu fui para uma igreja no Alto Branco, pastor Ricardo Dantas, homem de Deus. Agora ali é homem de Deus. Fala e que Deus cumpre. Deus usou esse pastor na igreja do Alto Branco. Eu estava sentado numa cadeira. No final do culto ele me chamou, disse: vem cá, tem um recadinho de Deus aí para você, tá? E era justamente nesse período de frieza espiritual, eu procurando só emprego, sem querer saber de orar, sem querer saber de Bíblia, dobrava o joelho bem rápido, as coisas bem rápido, relaxado. Olha, Deus não quer crente relaxado. Deus não gosta de relaxar. Deus não gosta dessas coisas relaxadas não, sabe? Deus gosta de pessoas que são corajosas, pessoas destemidas, pessoas trabalhadoras. E daí ele diz, Deus manda dizer que você vai passar uma prova, e essa prova é muito grande, e nessa prova que você vai passar, ninguém vai tirar você, só Deus no tempo dele. É forte, mas Deus falou, e eu guardei. Você vai passar uma prova, essa prova é muito grande, ninguém vai tirar você dessa prova, só Deus no tempo dele. Muito forte. E essa palavra se cumpriu. Não demorou muito. No mesmo dia, quando eu fui dormir, que eu fui acordar, no outro dia, eu não consegui dormir. Eu fui deitar, mas não consegui dormir. Passei a noite olhando as telhas. Quando eu fui para esse trabalho, que Deus permitiu, na Ponte Magazine, ali na rua João Pessoa, que eu fui colocar a comida, porque a empresa paga a comida para você. Quando eu coloquei a comida, que eu comecei a comer, depois que eu comi, vomitei. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Segundo dia, do mesmo jeito, passei a noite todinha sem dormir. Quando ia comer, vomitava. Terceiro dia, a mesma situação. E para não ficar com o estômago totalmente vazio, eu tomava um copo de leite à força, água. 4 dias, a mesma coisa. E eu não estava entendendo isso. E os amigos ao lado estavam percebendo. Disse: André, tu tá meio mal, magro, meio esquisito. É algo estranho. Daí eu comecei a ouvir barulhos de correntes. Também eu não entendia isso. Como fosse correntes, prisão, algo do tipo. E daí foi iniciando uma situação que no 7º dia eu tive que pedir demissão desse trabalho, porque os próprios amigos disseram: você não pode trabalhar desse jeito. Outros diziam: é o seu primeiro emprego, você está ansioso. Daí eu lembro da profecia, e o encarregado, o dono da firma, ele diz: eu vou lhe demitir, você vai voltar para a casa da sua família. E daí eu retorno aqui para Areal. E quando eu chego, volto para a casa da minha avó. E eu fico, né, com minha avó. E a situação começa a piorar. Nada de melhora. Quando eu vou dormir, eu já estava todo esse tempo sem dormir. Então disseram assim: tu tem que ir no médico. Então eu vou para o Dr. Celso, aqui em Areal. Todo mundo conhece o Dr. Celso e outros médicos. Dr. Celso, ele passa remédio para mim, e eu começo a tomar remédio para dormir. Ele passa diazepam, eu começo a tomar remédios. O remédio ele tem um efeito forte, ele faz com que você durma. Mas depois que eu acordava louco, ficava alucinado.
E daí fui no médico novamente. E o médico passou Fernegan. Eu tomava o remédio Fernegan, ficava todo encriquiado, babando, magro, muito feio. Daí eu começou a vir, minha língua ele embuluava. As pessoas começaram a dar comida na minha boca. Eu não conseguia mais comer. E teve coisas que eu não consegui nem lembrar mais. Meu tio Cido, que está aqui, ele dava banho em mim, porque eu não conseguia tomar banho com minhas mãos. Todo magro, debilitado, fiquei em cima de uma cama, vegetando. As pessoas olhavam para mim e diziam: tadinho, tão novo, vai morrer. Tive uma parada cardíaca. O irmão, pastor Carlos, ele presenciou. E foi ele. Eu estava na casa de um irmão cedido, porque me tiraram da casa da minha avó, porque minha avó não tinha mais estrutura para suportar tanto sofrimento. Então, quando me colocaram na casa de um irmão Edilson, e o pastor Carlos, ele faz flexões no meu peito, porque eu tive uma parada por causa da medicação. E a igreja começou a orar. E o pastor Joel disse: vamos orar. A situação do irmão André é só Jesus, só Deus na vida dele, porque nada resolvia, irmãos. Então, pessoas da minha família não eram crentes, não entendiam o mistério, não entendia nada. Chegaram para minha tia, para outras pessoas, e diziam assim: leve André para uma macumbeira lá em Montadas. E me levaram para essa macumbeira. Aí interessante que foi Marquinhos que se lembrou. Marquinhos, meu primo, ele foi quem me lembrou desse episódio, que fizeram uma cruz lá, o macumbeiro rodando, e mandaram afastar as crianças, mas nada resolvia. Me levaram para a Igreja Universal. Oraram, nada. Piorava, mesma situação. Vinha irmãos que estão aqui também. Irmão Valmir foi um que eu lembro. Outros irmãos que colocavam a mão na minha cabeça. Claro que eles vinham com intenção de pedir a Deus para me curar, né? Eles vinham: Jesus, cura ele, sai. Tinha outras pessoas aqui que vinham e tentavam expulsar: sai, Satanás, sai, em nome de Jesus. Irmãos, para você entender o mistério, é forte, né? Você tem que entender o que é possessão. Não era uma possessão. Deus permitiu um espírito de loucura na minha mente. E Deus falou também isso através da irmã Elivânia, porque na época a irmã Elivânia estava orando na igreja 3 horas da manhã. Gente que ora tem vitória, gente que ora tem revelação. E Deus revelou para ela isso aí. Era um espírito de loucura. Deus disse até assim: olha, é um espírito de loucura que Deus permitiu na vida dele, para que ele não fizesse uma loucura maior. Olha como Deus ele é sábio. Mas isso aí foi para um propósito. Glória a Deus, né? E quando eu estava nessa casa desse irmão cedido lá no Paraguai, algumas coisas, irmãos, eu lembro. Outras coisas eu não lembro, porque o espírito de loucura, quando ele toma a mente, você não sabe. As pessoas é que me contam algumas coisas. Pessoas que me contaram: André, tu fazia isso. Uns diziam que eu andava de cueca. Outros chegou para mim: se tu ficasse nu, tu pulava, André, tu queria sair na rua.
E o povo tentava ajudar, conter de alguma forma. Chegou um ponto, irmãos. Chegou um ponto que ninguém resolveu. E a vereadora Ivanilde, que foi vereadora, junto com minha tia Fátima, né, e o pastor Joel, o Melivânia, Deus, ele diz que é para me internar no hospital psiquiátrico. Eu estava na casa do irmão Edilson e a situação piorando, e Deus manda a irmã Elivânia junto, logo cedo, ir na casa do irmão Edilson onde eu estava. E quando ela chega nessa casa, ela leva a irmã Marcilene com ela. E quando ela me vê, eu estou batendo a minha cabeça na parede. O inimigo querendo me matar. E quando ela chega na autoridade de Deus, ela diz: eu quero falar com André. E esse espírito vai sair agora, em nome de Jesus. Naquele momento, pastor, eu torno eu mesmo. O espírito de loucura sai. E eu digo: irmã Vânia. Ela diz: André. E eu digo assim: irmã Vânia. E Deus me usa para falar com a irmã Vânia. Olha o mistério. E quando a irmã Vânia foi quem me contou esses detalhes, que muitas coisas eu nem lembrava mais. Aí eu falo assim: irmã Vânia, Deus manda dizer, já tinha feito de tudo. Me levaram para o rezador, me levaram lá para a dona Maura, me levaram para a Universal, me levaram para uma mulher, uma bola de cristal. O povo pensava que era macumba, outros diziam que foi olhado, botaram coisa, tocaram fogo na minha roupa, porque não sei se foi macumba na roupa. Fizeram um monte de coisa. Eu sei que era para tentar ajudar, né? Porque pessoas no conhecimento deles, pensando que ajudava, mas não tinha solução, porque era para cumprir a profecia do pastor. Irmãos, e naquele momento eu digo: irmã Vânia, Deus manda dizer que é para o pastor Joel providenciar um carro e me levar para o hospital psiquiátrico Dr. Maia. E daí ela chega para o pastor Joel. Eu queria que o pastor Joel estivesse aqui hoje de noite, mas não deu para ele estar aqui presente, porque ele tinha um compromisso. Mas para eles confirmar, irmãos, toda essa história. Mas aqui tem testemunhas do que eu passei. Aqui tem pessoas que viram a minha situação, né? A Aparecida confirma, né? A irmã Gracinha. Tem muitos aqui que presenciaram toda a minha história. Se eu for citar nomes aqui, né? A noite é curta. Mas eu quero dizer, irmãos, que eu digo: irmã Vânia, eu tenho só pouco tempo para falar com isso, porque o espírito vai voltar. Quando eu falo isso, o espírito de loucura me toma. Irmãos, a prova foi grande. Daí, quando o pastor Joel pede a secretaria para me levar, muitos têm medo de me levar, sabe? O pastor Joel teve que arrumar um carro para me levar. E como foi para me levar? Aí começaram a me levar para o CAPS. Levaram para o CAPS. Só que quando eles vão me levar, eles pegam uma corda e me amarram. E eu vou amarrado para o hospital. Quando eu chego no hospital, o pessoal lá não quer me internar porque eu sou de menor. E a minha família não queria assinar a internação. Teve até muitos que falaram assim: leve para os crentes, ele está assim por causa dos crentes. Porque minha família não entendia o mistério. Mas, diante de toda essa situação, o pastor Joel, ele conta: eu sou o pastor da igreja. Aí a assistente social, ele diz: mas você não é família dele. Mas a família não quer que interne ele. A família mandou levar para os crentes. Olha, é o seguinte: o senhor vai ter que procurar uma autoridade judicial para assinar a sua internação, para ele intimar. E daí o pastor Joel procura doutor Juiz Quaresma. Eu creio que doutor Geazim, que está ali, meu amigo advogado,
conhece quem é Dr. Quaresma, um juiz muito gente fina, gentil, e o pastor Joel é amigo dele e diz: ó, eu tô com essa pessoa e a família não quer internar e a gente tem que internar porque Jesus falou. E daí como é que vamos fazer? E daí o juiz diz assim: tem que procurar algum responsável com essa ordem da família dele, porque o senhor é pastor, mas tem que ter um familiar. Leve essa ordem. Se a família não assinar essa minha ordem, ela vai ser responsabilizada. Aí tem um crime, né? Nisso aí. Que eu não sou especialista nessa área, mas tem. Então o pastor Joel e a irmã Vânia chega para minha prima Andréia, que ela está por aqui também, Andréia, e diz assim: estamos aqui, dona Andréia, com um ofício do juiz e está requerendo que alguém da família assine, porque André vai ter que ser internado. E ela então assina o termo. E daí eu sou internado no hospital psiquiátrico Dr. Maia. Quando chega no hospital psiquiátrico Dr. Maia, os médicos eles aplicam um sossega-leão e eu apago, porque eu estava mais de 7 dias sem dormir direito. Dormia à base de remédios, mas muita dificuldade. E a situação, e quando eu chego no mar, irmãos, algumas coisas eu lembro, outros eu não lembro, tá certo? Mas eu lembro que um enfermeiro lá, ele me deu um chute muito grande na minha barriga. E eu senti muita dor. Porque eu, na minha loucura, por causa da medicação também, eu derrubava baldes, dava trabalho lá. E tinha esse enfermeiro que ele não tinha paciência. Lá eu sentia muita fome, sentia muita saudade de casa. Minha família não podia muito me visitar porque a maioria morava aqui, mas algumas me visitavam, minha mãe me visitava, Andréia me visitava, o irmão Omar Jales, eu lembro que ele me visitou. Interessante que o irmão Omar Jales, eu estava sem receber visita durante, acho que uma semana, ninguém me visitou no hospital. E eu sentia muita tristeza, muita solidão, sem ninguém me visitar. E eu via as pessoas recebendo visita e eu não. Quando foi no outro dia, o irmão Omar ele chega. E o irmão Omar ele compra coxinha e me dá essas coxinhas. E eu tô com muita fome lá dentro. E ele, tu quer mais? Eu quero. Ele vai lá e compra mais coxinha. E o remédio faz com que você tenha muita fome. E ele disse: André, ontem eu tive um sonho contigo. Deus mandava te visitar. Irmãos, visitar alguém é muito importante. Uma pessoa doente, uma pessoa triste, uma pessoa na depressão, na solidão. Deus usou o irmão Omar para me visitar. Depois, na outra semana, minha prima foi me visitar, outras pessoas me visitaram. Irmãos, Deus ele é fiel em todo o tempo. Glória a Deus. Então, irmãos, eu acredito que eu fiquei uns 2 meses interno no hospital psiquiátrico. E quando eu chego, minha situação está ruim, mas o médico, doutor Marcial, que é o psiquiatra, ele olha o meu prontuário médico e ele diz assim: tem muita medicação aqui que está errada no seu prontuário. Tem medicação aqui que você era para estar morto. Tem medicação aqui que você tomou. Você tomou Nelsine, Cardenal, Diazepam, Fernegan e outros remédios. Muito remédio que deram para você. E ele começa a tirar uns medicamentos e começa a baixar a dosagem de algumas medicações. Deus usa ele para a estratégia do milagre. Irmãos, é lindo trabalhar de Deus. Olha como Deus faz. Deus usa o médico, né, para mudar a medicação. E daí vai passando os dias, só que o primeiro dia, aí eu sou curioso, eu sempre fui, né? Eu fui no hospital psiquiátrico e peguei o meu prontuário médico, pastor. E peguei também o meu atestado médico.
Eu tenho um atestado, irmãos, de loucura. Você crê nisso? Que Deus, eu fui louco, né? E Deus me fez são. Só quem faz isso é Deus. Eu quero ver a medicina, a psiquiatria diz, se você estudar, que é quase impossível uma pessoa ser louco e tornar são. Mas Deus tem poder. E eu vim aqui dizer para você que Deus, ele tem poder de transformar pessoas que têm depressão, pessoas que têm angústia, né? Você pode jogar esse remédio fora, mas não jogue assim não, entendeu? Não vai jogar o remédio fora porque eu estou falando, não. Me entenda. Porque quando eu recebi alta, o médico disse para mim que eu ia tomar remédio para toda a vida. Mas Deus usou um afastado e disse para mim: você não vai tomar remédio para toda a vida, porque Deus lhe curou. E eu tomei posse e não tomei remédio. Deixei os remédios para lá. E glória a Deus, Jesus fez o grande milagre, irmãos. Irmãos, com 1 mês interno, 2 meses interno, o doutor Marcial, ele olha para mim e diz assim: você quer ter alta? Eu estou vendo que você está em condições. Eu estava muito magro, debilitado, mas minha mente já estava ok. Eu estava lembrando das pessoas, conversando. Ele disse: eu vou lhe mandar para casa, mas você vai ter que tomar remédio para toda a vida, segundo ele, né? Irmãos, eu retorno aqui para Areal. Quando eu chego em Areal, chego todo mendigo, descalço. Eu acho que foi a irmã Leudiene. Eu acho que Leudiene não está aqui hoje. Leudiene foi com um compromisso lá em Pocinhos. Ela até falou para mim, disse: André, como eu queria estar no teu evento. Irmãos, desculpa, porque tem momentos que a gente se emociona, né? Irmãos, a irmã Leudiene disse para mim, Gracinha, disse: André, como foi lindo tua trajetória. Eu lembro de tu, André, com os pés descalços, um short verde do Palmeiras, bem pobrezinho, humilde. E eu lembro, André, quando tu chegaste do hospital, bem magrinho, a gente teve até um medo. O André ressuscitou, porque a gente pensava que André tinha morrido. Irmãos, muitas pessoas pensaram que eu tinha morrido. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é lindo. Daí, irmãos, eu retorno, né, às minhas atividades, começo a frequentar a igreja, começo a louvar, começo a cantar novamente, seguir minha trajetória com Cristo. O tempo passa. Daí, como eu tinha parado os estudos, minha irmã Maria Alice, eu queria que ela estivesse aqui hoje. Maria Alice é uma serva de Deus autêntica, uma crente de verdade. A minha irmã, ela não era crente. Olha o mistério, irmãos. A minha irmã morava lá em Lagoa Seca com minha mãe. A minha irmã estava até, às vezes fumava cigarro, ia para festa. Tinha tudo para seguir caminho de minha mãe, né? Que minha mãe seguiu caminhos escabrosos. Mas minha irmã disse desse jeito para Jesus. Minha irmã disse: Senhor, se eu ver André novamente, meu irmão, são do jeito que ele era. Porque quando ela me viu na pior, né? Ela disse assim: mas Jesus, eu não aceito meu irmão ficar louco desse jeito, eu magro, feio. Senhor, se o Senhor, preste atenção você nesta noite, que Deus, ele prova, Deus faz milagre. Disse dessa forma: se o Senhor fazer meu irmão voltar ao que ele era, a mente normal, são, eu vou ser crente, eu vou te servir por toda a minha vida, e eu não vou deixar os teus caminhos, Senhor. E hoje, até hoje, Maria Alice, ela serve a Deus, ela é uma crente, já tem 2 filhos, bem casada, servindo ao Senhor, é uma pedagoga. Louvado seja o nome do Senhor. E minha irmã também sofreu porque ela viveu dentro de um lar, o pai alcoólatra, minha mãe alcoólatra, um mundo de prostituição.
mundo terrível. Irmãos, o mundo é triste. Não siga o que o mundo oferece, não, porque o mundo só oferece derrota e tristeza. Siga o que Deus quer, o que Deus determinou. Siga a palavra. E para a glória de Deus, né, Deus permitiu tudo isso para salvar uma alma. E não salvar só uma, salvou todos, quase todos da minha casa. Minha avó se converteu na igreja Sara Nossa Terra. Minha tia se converteu na Sara Nossa Terra. E tem muitos ainda que eu estou esperando e vai se converter. Porque Deus falou para mim, Deus disse, tua família eu vou salvar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estou falando aqui, tem muita testemunha aqui diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E passando essa fase de todo esse sofrimento, firme agora, como eu voltei às atividades da igreja, eu, através desse problema que eu passei, disseram para minha tia Fátima e para a Andréa também, dizendo assim: vai lá no hospital do Dr. Maia, pega o atestado dele, como ele está tomando remédio, porque eu tomei medicação durante 1 ano. Ele tem direito a um benefício BPC Loas. Meus estagiários que estão aqui, eles sabem o que é isso. BPC Loas é um benefício do INSS. E eu peguei, quer dizer, minha família pegou, foi no Maia, porque eu estava debilitado, medicação ainda. Deram entrada lá no INSS e foi aprovado o BPC Loas. E eu comecei a receber esse benefício e foi uma bênção. Recebi esse benefício. Muitos anos eu recebi o BPC Loas. Quando eu casei, eu ainda estava recebendo o BPC Loas. E me ajudou na minha trajetória esse BPC Loas. Eu não tinha emprego. Depois eu fui perceber que Deus não queria que eu fosse trabalhar. Deus queria que eu fizesse a obra. Depois eu fui estudar. Senhor, por que eu não consegui emprego? Eu fui atrás de emprego, deixei currículo, corri, mas não deu nada certo. Porque Deus sabe de tudo, né? Irmãos, e quando eu estou morando aqui, retornando, na casa da minha avó em Areal, eu começo a conhecer uns advogados que era da equipe Marcos Inácio, que era ali o escritório, era em Esperança. Daí eu começo a conversar com o Dr. Mateus. Dr. Mateus era o advogado de minha tia. E eu ia com minha tia visitar o Dr. Mateus e conversar com ele. E eu comecei a pesquisar também sobre direito, sobre o INSS. E eu comecei a gostar e sentir isso interessante. E daí o Dr. Mateus e toda a equipe disse: comece a arrumar processo para mim. O Dr. Mateus disse: comece a arrumar causas. Daí eu fui arrumar causas. E eu consegui muita causa aqui, ó. Muito processo pegando para o Dr. Mateus ali nos sítios, umas aposentadorias e tal. E o Dr. Mateus olhou para mim e disse: você é muito eficiente. Você trouxe para mim aqui muitos processos, viu? Teve um dia ele disse assim: faça o curso de Direito. Do curso de Direito. Mas passou. Peguei e até esqueci disso. O tempo passou. Então eu saí aqui da cidade de Areial e fui visitar um tio lá em Cubati. Quando eu chego lá em Cubati, esse meu tio era irmão do meu avô. E ele era sozinho. Ele gostava de morar só. Meu tio era daquela pessoa que era bem o jeito dele. Dormia cedo, não gostava de muito barulho. Mas era uma pessoa de bom coração. E eu aprendi muita coisa com meu tio. Eu disse: tio, eu não tenho um pai,
E eu considero o senhor um pai. Ele disse: more comigo. Eu disse: mas tio, eu vou morar com o senhor. Se não der certo, porque eu vou deixar as coisas lá em Areal. Aí ele disse: não, mas eu preciso aqui de uma pessoa, não tenho ninguém. Eu disse: bora fazer o teste. Passei uma semana, 2, 3, um mês. E ele gostou de mim, né? Eu resolvia tudo para ele. Eu tirava o dinheiro dele, o benefício, comprava as compras. Eu fazia comida para ele. Eu levava meu tio para o hospital. Ele tinha um câncer de orelha, né? Varria a casa, fazia de tudo para ele, com todo amor da minha vida. Ele disse: meu sobrinho, olhe, eu não tenho mulher, eu não tenho filho. Tudo isso aqui que eu tenho aqui, eu vou passar para você. Era uma casa e uns terrenos. Ele disse: fique comigo. Eu disse: tá certo, tio, tá bom, eu vou ficar. E fiquei com meu tio em Cubati. Passei 7 anos morando em Cubati, congregando na igreja Assembleia de Deus de Cubati. E para mim foi uma experiência enorme. Quando eu estava em Cubati, eu andava de carona, irmãos. Eu ia para Cubati, vinha. Mas meu tio começou a me ajudar. Mas como também eu comecei a receber o dinheiro que eu tinha do INSS, eu já tinha o dinheiro de comprar, né, de andar de transporte. Então, certo dia, eu estava: olhe, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. E eu estava, nesse dia eu não tinha dinheiro. Eu estava lá em Cubati na saída, e de repente para um carro. Quando esse carro para, o homem que está dentro do carro olha para mim e diz assim: você está indo para onde? Eu disse assim: eu estou indo para Campina Grande. Ele disse: eu estou indo para lá. Quer ir comigo? Eu disse: vamos. Esse homem era Dr. Moisés. A mãe dele está aqui, né, irmã Socorro? Glória a Deus, né, irmã Socorro? Eita, que bênção. Eu disse para Dr. Moisés: Dr. Moisés, o senhor está no meu testemunho. Não tem boquinha não, viu? Tem muitas pessoas que estão no meu testemunho e eu faço questão de falar. Sabe por quê? Porque o reconhecimento é de Deus. Reconheça aqueles que te ajudaram. Reconheça aqueles que te deram a mão de verdade. Tem muitos que batem nas tuas costas, mas não são teu amigo. Tem muitos que não te reconhecem. Tem muitos que te humilham. Tem muitos que falam bem de você, mas por trás falam mal de você. Esses não são seu amigo, não. Amigo está com você na doença. Dr. Moisés estava comigo quando eu estava pobre, só, sem nada. Irmã Socorro ali é uma mãe. Essa é a mulher de Deus. Eu estava numa tribulação muito grande, certa feita. Eu estava estagiando na OAB e eu comecei a chorar. Eu disse: Senhor, que prova, Senhor. A minha esposa ia se operar de uma hérnia. Ela já tinha tido um parto de Aziel, meu primeiro filho, e passou por outro constrangimento, porque ela estava trabalhando no hospital e teve que fazer uma cirurgia de hérnia pesada. E eu, estudando aquela correria sem tempo, eu dizia: Senhor, meu Deus, que prova. Eu disse: Irmã Socorro, lembrei da Irmã Socorro. Irmã Socorro, ore por mim. E Irmã Socorro orou. E Deus ouviu, Irmã Socorro, aquela oração. Talvez a senhora nem se lembra disso. Faz muitos anos, irmãos, mas eu lembro. Irmãos, lembre-se. Vamos lembrar, é noite de reflexão. Vamos lembrar daqueles que nos ajudaram. Quem já ouviu aqui a história do copo de leite no YouTube? É lindo, eu acho linda a história do copo de leite. É um médico que estudava e ele não tinha muitos recursos, ele pedia ajuda para estudar. E ele chegou numa casa e pediu um copo de água. E a mulher viu ele e disse assim: o senhor quer um copo de leite? Ela disse assim:
aceita o copo de leite. Ele aceita. Naquele dia ele estava com fome, ele não tinha dinheiro para comprar nada. E ele disse assim: eu aceito. E ele tomou. Naquele dia ele saiu satisfeito com aquele copo de leite. E interessante que o tempo passou. Muitos anos passaram. Ele se tornou um médico, dono de um hospital particular. E chegou essa mulher na cidade que deu um copo de leite para ele. E chegou a notícia: olhe, essa pessoa tem uma cirurgia, doutor, e nós temos que cobrar, como é que vai ser? Ele disse assim: não cobre nada desta mulher, faça a cirurgia dela. E ele fez a cirurgia, deu tudo certo, sucesso. E ele mesmo fez questão de fazer uma carta. E essa carta ele mandou para o endereço dela e disse assim: sua cirurgia, fez todo o orçamento da cirurgia. E no final ele disse: a cirurgia é tanto, mas tudo isso foi pago por um copo de leite. Irmãos, tem coisas que a gente tem que se lembrar, tem que reconhecer, tem que voltar à memória. Teve pessoas... Hoje eu sou um advogado pela grande misericórdia de Deus, mas teve muitas pessoas que me ajudaram e eu reconheço isso. Teve pessoas que não me ajudaram, que podiam me ajudar, mas não me ajudaram. Mas em compensação, Deus levantou pessoas que hoje tem muitas pessoas que estão aqui, mas tem outras que não estão. E dentre essas pessoas, eu faço questão de falar o nome dela: Irmã Regina. Quem conhece a Irmã Regina? Quem lembra da Irmã Regina? Irmã Regina, ela está em São Paulo. Irmã Regina, ela me abraçou como filho. Irmã Regina, ela orava por mim. Ela dizia, ela também era meio braba, não sabe? Ela dizia: olha, bicho feio, tu é crente mesmo, tu se firma, seja crente, André. Ela não tinha papo na língua não, mas eu guardo tudo que ela falava. E eu orava com a Irmã Regina, a gente lia a Bíblia junto, a gente cantava os hinos da harpa junto, fazia campanha de oração. E ninguém chegava na casa da Irmã Regina, só eu. Então, era poucos irmãos que iam, né? E eu... Irmã Regina disse: tu é meu filho. E orava, e orava, e orava. Hoje eu estou aqui graças à oração da Irmã Regina. E também muitos que oraram por mim. Eu reconheço isso. Eu estou aqui, foi orações, foi joelho, foi clamor. Eu reconheço e agradeço muito. Muito obrigado, igreja. Muito obrigado, meu povo, que oraram por mim. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine de vários justos. Deus me livrou da morte, irmãos. O que eu passei era para a morte. Teve lá o ciclo de oração. E no ciclo de oração, a irmã Ivanilde, eu acho que ela não está aqui, uma mulher de Deus também de oração. Se junte com crente de oração, irmão, que você vai orar mais. Se junte com crente que tem fogo de Deus, que você vai ser fogo. Glória a Deus. Crente pentecostal, crente de verdade. E a irmã Ivanilda, ela começa a marchar no fogo. E eu estou ali no meio da oração. Eu já estava com o espírito de loucura. E naquela oração, e a irmã Irene, eu lembro da irmã Irene. Irmãos, irmã Irene é uma serva de Deus. A mãe do irmão Bastinho, Sebastião, homem de Deus também. Bastinho acompanhou, né, Bastinho? Toda a minha prova. Bastinho, uma certa feita desse irmão André. Foram muitos homens que tentaram te segurar. Teve um momento que o espírito também demoníaco te tomou. O diabo se aproveitou também. E vieram umas cerca dos 5 homens e eu derrubei tudinho, irmãos. Ninguém me segurava, com a força do cão, né? Mas me levaram lá para a rezadora. E lá na rezadeira, o meu corpo ficou como uma cobra se arrastando no meio daquela reza. Coisa do inimigo.
Irmãos, teve muitos detalhes. Eu vou tentar resumir por causa do tempo. O pastor pode me chamar a atenção, pastor, porque se eu for falar aqui, eu acho que eu vou falar muito, mas pode puxar no meu paletó. Eu não sei nem quantas horas já se passaram, mas deixa eu tentar aqui resumir, irmãos, porque é muito detalhe. Mas eu quero dizer, irmãos, que Deus, ele é lindo. Deus, ele é fiel. Os irmãos estão gostando, amém? Estão cansados, mas vamos aqui, é para a glória de Deus, vale a pena. Você vai sair daqui diferente, eu creio, porque o Espírito Santo, ele trabalha nas mentes, ele trabalha nos corações, ele vai direcionando as palavras, ele vai encaixando. Pessoas aqui que têm depressão, pessoas que têm angústias, pessoas que têm traumas psicológicos que veio de infância, você vai vencer isso. Não coloque esse trauma maior, né, na sua vida, mas coloque Deus, que você pode vencer esse trauma, essa depressão, essa angústia, porque Deus, ele faz maravilhas e milagres. E para a glória de Deus, Deus fez um grande milagre, irmãos. E daí, quando eu estou em Cubati, olha só o mistério de Deus. Quando eu pego a carona com o doutor Moisés, doutor Moisés, no caminho, ele vai falando comigo, mas eu sou advogado, eu vim lá do Ceará, eu passei um momento difícil em Campina Grande, mas minha mãe, ele até contou um testemunho que minha mãe chegou e disse: não desista do curso, porque o doutor Moisés estava sofrendo tanto que ele queria desistir do curso, mas ele não desistiu. Ele disse: mamãe, eu vou continuar o curso porque a senhora me pediu. E o doutor Moisés fez o curso de Direito e hoje ele é advogado penal. E o doutor Moisés diz: faça o curso de Direito porque você trabalha comigo, você me ajuda. E daí, outro toque, né? Porque o doutor Mateus já tinha falado e eu nem liguei. Agora o doutor Moisés. E eu fico na minha. Olha o que Deus faz. A Facisa vai até Cubati e a Facisa faz uma prova. E nessa prova eu faço e tiro 8. A Facisa me liga e diz: você foi aprovado na prova, você tirou 8. Era uma redação. E nessa redação eu fui aprovado. E ele diz assim: você quer fazer o curso de Direito? Eu disse: eu quero, mas eu não tenho condições, a Facisa é muito caro. Ele diz: a faculdade diz: a gente lhe dá 30%, veja se você consegue 70%. Aí eu fiz o FIES, o Enem. E no FIES eu consegui os 70%, fechou. E eu começo a estudar, fazer a faculdade de Direito na melhor faculdade, que é a Facisa. E daí eu vou começar a sair de Cubati nos ônibus estudando para Campina Grande estudando. E eu começo a estudar, passa 5 anos estudando, fazendo curso. E quando chega na reta final do curso, né, eu ainda em Cubati, de repente eu vou para aqui para uma oração no monte. E Deus diz assim: na tua aliança eu vejo na tua mão eu vejo uma aliança, e na tua cabeça eu vejo um bordel de formatura. E Deus diz para você que Deus tem pressa no teu casamento. Eu nem pensava em casar logo, irmãos. Eu disse: pressa? Que mistério é esse? Deus disse dessa forma: eu tenho pressa no teu casamento. E eu não entendia muito não. Eu dizia: eu vou casar logo não. Eu nem casa tenho, pobre, não tenho nada na vida. Mas Deus tem seus mistérios, né? E no Facebook aparece lá um oi. A irmã Erinalda manda um oi para mim no Facebook, porque ela tem uns amigos dela no Face, do Pedregal 1, e a gente começa a conversar. E daí eu digo para ela que eu quero uma pessoa de Deus na minha vida, espero uma pessoa do Senhor. Ela também diz a mesma coisa, né? Ela diz: eu quero um varão de Deus. Então eu disse: então vamos orar e jejuar. Se Deus falar, a gente casa, né? Eu fui logo assim, ó: se Deus falar, a gente casa. Mas casar com o quê? Daí, irmãos, ela disse: venha para a igreja. Olha, o crente é assim, né? Venha para a igreja. Eu fui para a igreja dela, no Pedregal 1. E daí comecei a frequentar a Assembleia de Deus. E a gente começou a orar e jejuar. E eu fui conhecer a mãe dela. E no mesmo dia que eu fui para o Pedregal 1, para a Assembleia, eu conheci a mãe e a família dela. E eu disse: olha, vamos orar. Se Deus permitir, a gente se casa. E eu sei, irmãos, para escutar a conversa,
Esse namoro foi 6 meses, namoro, noivado e casamento. Jesus providenciou tudo. Olha, Jesus mandou refrigerante. A festa foi muito linda, tá no Facebook as fotos. Olha, Deus usou o doutor Moisés, usou a igreja lá em Cubati, usou muitas pessoas para nos ajudar, e o casamento foi lindo. Deus mandou tudo, providenciou tudo. Amém. Aí a gente volta para morar em Cubati, eu e ela. A gente passa um sofrimento grande, porque a gente não tinha casa. E daí, para eu terminar a faculdade, eu decido, porque era muita correria, chegava muito tarde, cansativo. Eu disse, então minha sogra disse, more comigo. Morei com minha sogra no Pedregal, para tentar terminar a faculdade. Mas eu sempre ia para Cubati para dar assistência a meu tio. E era essa correria. Então, quando eu estou noivo, eu recebo a notícia pela minha irmã que minha mãe está acometida de um câncer. Aí é nesse período que eu já tinha adiantado para os irmãos sobre a minha mãe, que começa a minha trajetória. E eu já na reta final do curso e recebi essa notícia. De repente eu recebo outra notícia triste. Minha avó fica com osteoporose, é acometida de osteoporose e passa 8 meses em cima de uma cama. E para mim era muito dolorido eu ver toda essa situação. Eu nem tinha muita cabeça para estudar, de até toda essa correria. A mãe com câncer, a avó com osteoporose. E daí chega o dia da OAB. Eita, terminei o curso, foi aprovado no TCC nota 10. Deus honrou o meu TCC. E o meu TCC foi baseado na minha história de vida, abandono afetivo. Glória a Deus. E teve uma que me ajudou no TCC, que foi professora Cléa. Nunca esqueci dela, é formada em Direito e Letras. Professora Cléa puxou muito na minha orelha para eu melhorar meu português. Glória a Deus por isso, porque eu melhorei, irmãos. Então, irmãos, Deus ele é fiel. E quando chega o grande dia da OAB, eu morando com minha sogra, sem carro, sem nada, estudando, só um bacharel, cuidando de minha mãe, a correria toda, recém-casado. Então eu digo, Senhor, minha vida está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Eu vou fazer a prova. Estudei, que Deus não quer saber de preguiçoso não, né? Deus quer que a gente seja corajoso e se esforce, né? E eu me esforcei, comprei lá um pacote do SES, comecei a estudar videoaula. O momento que eu tinha livre, estudava, tomando banho, assistindo videoaula, comia. Até minha esposa dizia, precisa você estudar assim não. Eu disse, tem que estudar, eu não tenho muito tempo, vivo com minha mãe. Daí eu fui pro quarto no dia da prova da UAB, abri lá o YouTube, e no YouTube veio um professor, e esse professor deu uma aula de ação popular, e essa aula foi gravada na minha mente. Quando eu cheguei no dia da prova, para fazer a prova, que eu abri a prova para saber qual era a peça, quando eu comecei a ler, identificar a ação popular. Quando eu fui discorrer as discursivas, os meninos aqui que são advogados, doutor Giazin, ele bem sabe disso, que nas questões discursivas, quando eu fui fazer, era todo aquele professor do YouTube. Foi um filme. E eu fiz a prova. Quando eu entreguei a prova, Deus me deu aquela paz. Quando eu estava andando nas ruas do Pedregal, o celular toca. Quando eu olho, o torpedo. Parabéns, você foi aprovado na UAB. Irmãos, você sabe o que é Deus levantar o pobre do pó e lhe dar nome? Deus me deu nome. Agora, advogado, o povo me liga, doutor André, muitos aqui que nem a gente falava comigo, começa a falar. Começa, eita glória, começa a vir as causas, amém, processo, começa a trabalhar, né? E morando com a sogra. E minha esposa orando, pedindo a Deus, Senhor, providencie um canto, uma casa, porque nós já estamos aqui na casa da minha mãe já faz tempo, Senhor. Jesus, manda uma casa, tem que sair da sogra, né?
Daí eu paguei um curso para ela, técnico de enfermagem, com o meu BPC. Ela se formou e Deus abriu ali a oportunidade dela conseguir um emprego, né? E para a glória de Deus, ela teve que sair do trabalho porque Deus mandou o nosso filho Aziel, que ele é autista, e eu disse para ela: você saia do trabalho. Ela não queria sair, eu disse: você saia do trabalho, porque Deus vai sustentar a gente através da advocacia previdenciária. E Deus honrou. Deus honrou. Não deixa faltar nada. O dinheiro dos meus trabalhadores vem, a feira vem, para a honra e a glória de Deus. E não falta cliente. Os meninos aí são tudo de prova. Tem uma equipe de estagiários, chamei um bocado. Deixa eu entrar no seu escritório, vá, eu boto um bocado de gente. Tu é doido? Não. Eu dou oportunidade, irmãos. Só não cresce quem não quer. Irmãos, eu vou encerrando porque eu já passei até da hora, né? Eu quero agradecer e quero dizer que tudo isso foi Deus, tá? Deus, Ele é fiel.